Se você olhar para o outro lado, para Nínive, nós não temos muito o que falar de Nínive, muito o que saber de Nínive, a não ser que se você ir no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 1, me perdoa, meus irmãos, no capítulo número 6, a Bíblia vem me dizer que Deus agora, Ele despreza a humanidade. Deus, Ele começa a olhar para a humanidade e Ele começa a sondar os corações, e Ele vê no coração do homem que só está aumentando, que não tem a possibilidade de uma conversão, só está se aumentando a ira, o mal está tomando conta de tudo, ele não tem a possibilidade de uma conversão, aonde como se fosse que Deus passasse um pente fino na humanidade, e Ele enxerga Noé. Ele fala para Noé: Noé, constrói uma arca, eu vou destruir o homem, eu vou destruir os animais, eu vou destruir tudo aquilo que eu fiz, eu me arrependi. E Noé agora, ele começa a construir uma arca, ele constrói aquela arca, o povo começa a olhar e dar risada de Noé, fala: esse é louco. Eles não enxergam Deus, eles não têm propósito com Deus, mas Noé era um homem de propósito, ele está na direção de Deus. Deus tem um propósito de fazer uma nova geração de adoradores saindo de dentro daquela arca. Entra dentro da arca Noé e a sua família. Deus coloca agora também os animais, o macho, a fêmea. Deus coloca tudo perfeito dentro da arca, porque é o projeto de uma nova aliança, um projeto agora de novos adoradores, que homens e mulheres que venham adorar em espírito e verdade. Deus agora manda chuva 40 dias e 40 noites, abrem-se as janelas do céu, começa a cair água, abrem-se as portas do abismo e começam a jogar água também. Os montes mais altos vão sendo cobridos. Dentro da arca está Noé e sua família. Se ele olhasse para o lado de fora da janela, ele ia ver corpos boiando, animais, ele ia vendo tudo sendo destruído, devastado. É aí quando a gente vê que compensa estar na direção de Deus. Dentro da arca ele estava na direção, ele estava no propósito. Dentro da arca ele estava agora sendo o propósito de Deus para a nova geração. A arca, após ela vai flutuando na direção de Deus, chega ao lugar que ela ancora agora. Noé sai com a sua família e eles começam a povoar a terra. A Bíblia vem dizer que Noé, ele andava com Deus. Noé agora, ele começa a plantar uma vinha, ele vira um agricultor. Seus filhos agora começam a ser pai de famílias, eles começam a gerar. E Noé agora gera Cã, gera Cuxi, gera Nirote. E Nirote, ela se torna um poderoso caçador na presença do Senhor. Esse mesmo Nirote, ele se torna um rei poderoso, onde ele começa agora a peregrinar a terra, e ele vai nas terras da Síria, e ele funda a cidade de Nínive. O homem que estava na presença do Senhor, ele saiu para peregrinar a terra, e ele funda a cidade de Nínive. Quer dizer que Nínive também um dia esteve na direção de Deus. Quer dizer que Nínive um dia teve um adorador que fundou aquela cidade. Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito quando mandou aquele homem para aquela cidade, para aquela terra, para ele fundasse. Agora entra geração, sai geração. Agora eles vão se corrompendo, saindo da presença do Senhor, vão aderindo a outros deuses, eles começam
começam agora a se prostrar diante do Deus de pedra, o Deus de barro, de argila, do ouro, da prata, o sol, a lua. Eles começam a se prostrar, firmando as suas forças em deuses que não mandavam respostas, e Deus olhando lá de cima a criação dele, que não enxerga ele como o seu Criador. Meu Deus. Passam-se algum tempo. No livro de 2 Crônicas, no seu capítulo de 29, você vai ver agora quem vai se sentar no trono de Israel. É chamado rei Ezequias. Agora na Síria, quem está governando é Senaqueribe. Senaqueribe agora, a Síria se tornou o exército mais poderoso que tinha, o exército mais temido que tinha. Aonde eles vinham, eles iam deixando aquele rastro de carnificina, matando, destruindo mulheres, crianças, matando tudo e colocando o seu governo, tomando posse de tudo e aumentando cada vez mais, tornando cada vez mais poderosos. Por outro lado, se você olhar agora para dentro de Israel, Ezequias é filho de Acás. Acás ele também aderiu à idolatria dentro de Israel. Israel também não está diferente agora da Nínive, não está diferente da Síria. Eles estão com costumes agora pagãos. O pai de Ezequias, ele saía de uma cidade da outra dentro de Israel, levantando altares a outros deuses. Ele pega os seus filhos, ele leva um filho e sacrifica eles para outros deuses, ele queima. Ele tinha dentro dele, ele falava assim: o exército da Síria é poderoso, o rei da Síria é poderoso, eu quero ser que nem ele, eu vou prestar culto ao mesmo Deus deles. Dentro da igreja também nós notamos isso. Nós vemos hoje muito crente tendo vontade de sair da igreja para pegar e viver as coisas do mundo, porque olha para o mundano, vê ele com um carro bom, vê ele andando de um lado para o outro com um sorriso estampado no rosto, mas não olha para ele não, aquele sorriso é falso, aquele caminho enganoso. Ele pega agora e Ezequias ele senta no trono, e quando ele senta no trono, era um trono almejado, todo mundo queria ser rei, mas naquele momento Israel estava na pior situação, ela estava sendo oprimida por todos, o seu exército foi devastado, eles não tinham mais armas, não tinham valores, não tinham poder, ela estava toda destruída, prestando impostos a outros reis. Aleluia. Não tinha valores nenhum, nem possibilidade de ser liberto. Mas quando ele senta agora, ele começa a olhar o dia a dia do seu pai, o tempo que ele reinou, a decadência que teve em Israel, e ele fala: meu pai fez desse jeito, mas eu vou fazer de uma forma diferente, eu não vou fazer como ele fez. Ele pega agora, ele vai passeando por Israel, vendo o trono que ele está assumindo, ele passa na porta do templo, e quando ele vê o templo está lacrado, todo empoeirado, ele fala: abre a porta do templo. Aleluia. Eles abrem a porta do templo, e quando ele olha dentro, o templo está contaminado, cheio de estátuas, cheio de sacrifícios a outros deuses. O seu coração entristece. Ele sai, ele passa um pregão por todo o povo e fala: santificai-vos. Cadê os levitas? Cadê os sacerdotes? Santificai-vos, que nós vamos restabelecer o culto a Deus. Eles passam um pregão por todo o povo agora. Aquele povo agora vão se reunindo, aquele povo agora vão se santificando. Aquele que cantava na presença do Senhor um dia, agora já não canta mais. Agora ele estava cantando para o mundo, agora ele não queria mais saber da presença. O rei fala para ele: volta, volta, vem cantar para mim.
que pregava já não pregava mais. O sacerdote, aquele homem de honra, ficava na porta da igreja esperando. Ele já não estava mais. E o pregão vai passando por toda a terra. Nem ele imaginava que tantos queriam voltar para os caminhos do Senhor. O pregão vai passando, vai passando, vai passando, as pessoas vão ouvindo aquilo. Ei, o nosso Deus vai voltar, nós vamos restabelecer o culto. O rei entra dentro do templo agora, pega toda a imundícia, arranca, joga para fora, vai jogando aquelas estátuas, vai jogando tudo aquilo que o pai dele colocou lá dentro. Joga tudo para fora, taca fogo, começa a pintar as paredes, restaurar, a limpar, arrumar tudo, preparar. Meu Deus! E ele marca um grande dia. Ele começa agora a celebrar a Páscoa. E quando ele vai celebrar a Páscoa agora, Israel inteiro, gente de todas as terras, de todos os povos começam a vir para ver a presença de Deus. A presença de Deus desce naquele lugar. Nós aprendemos que é necessário nós tirarmos toda a imundícia da nossa vida, para nós viver o sobrenatural de Deus. É necessário porque nós viramos as costas para o pecado. É necessário que nós morremos os nossos gostos para viver em Cristo Jesus. Eles pegam agora, estabelece a presença de Deus, vem muito forte naquele lugar. O coração do povo se alegra, mas o inimigo se levanta. Agora o rei Senaqueribe, o exército mais poderoso, ele vem e ele sitia Israel. Quando ele sitia Israel agora, ele vai na beira do muro e ele começa a proclamar, a falar ao rei, jogar injúrias, ameaça, falar para o rei: nem o seu Deus vai salvar você da minha mão. Você não tem olhado o que eu tenho feito por todas as terras. O coração dele estava engrandecido, ele se achava um Deus, ele era muito poderoso. Ele não confrontou ali o povo de Israel, ele confrontou o Deus vivo. E quando ele confrontou o Deus vivo, o rei agora dobra o seu joelho e ele começa a orar: Deus, eu estou fazendo tudo certo, eu fiz tudo diferente do que eu aprendi, do que o meu pai falava para mim fazer, do que ele fez, eu fiz tudo diferente. Eu me importei em atrair a sua presença. Ele começa a orar, falar para Deus, e agora parece que as coisas estão mais difíceis. O inimigo está me afrontando. O que está acontecendo? Quando a gente queremos nos colocar no centro da vontade de Deus, as coisas começam, parece que piorar para a gente. É que Deus quer nos promover. Sabe você que Deus nos quer promover? Oh, Deus pega agora, levanta um profeta dentro do povo, profeta Isaías. Ele sai do meio do povo, chega até a presença do rei e fala: ei rei, por que o teu coração está afligido, ó? Assim diz o Senhor para a tua vida: escudo não vai transpassar aqui para dentro, flecha nenhuma vai entrar aqui dentro, o inimigo não vai tocar no meu povo. Do mesmo lugar que ele veio, ele vai voltar e vai bater em retirada, porque eu sou o Deus de Israel. Deus manda o recado no povo, porque o povo também ficaram intimidados, aonde que agora Deus está falando: eu sou contigo. Não se importa para o tamanho das dificuldades, não olha para o inimigo, olha somente para Deus, saiba que Ele está contigo. Agora o rei pega e ele vai dormir mais feliz, mais protegido. E quando ele acorda,
para o campo na frente de Israel. Deus enviou um anjo e destruiu todo o exército dos inimigos. Deus destruiu 185 mil homens, soldados de guerra, do exército mais poderoso, mais temido por todas as terras. Deus enviou um anjo a favor da oração de pessoas que se importaram com a presença de Deus. Deus enviou um anjo a favor deles e destruiu o inimigo. 185 mil homens. A Bíblia vem me dizer que o rei acordou de manhã e olhou tudo aquilo, era corpo. Ele falou: melhor eu correr. Isaías 37, versículo 37, a Bíblia vem me dizer que o rei Senaqueribe, ele foge da presença de Israel e ele vai agora para a sua terra, a Síria, e ele vai se esconder na tua terra, a cidade de Nínive. Aleluia! Imagine agora um rei poderoso. Vamos olhar do outro lado. Ele saiu. Os soldados da Síria, eles eram até de uma certa forma arrogantes, porque quando um homem de guerra ele ia, ele dava a Deus para a sua esposa, a Deus para o teu pai, a Deus para os seus filhos, a Deus, porque ele não sabia se ele voltaria vivo, mas por ele fazer parte agora de um exército tão poderoso, todas as batalhas dele eles ganhavam praticamente com um grito. Agora eles já falavam: nós já voltamos, nós vamos ali guerrear e nós já voltamos. Até logo, falavam para suas famílias. Mas com Israel foi diferente. Com Israel foi diferente. Agora você imagine, toda vez que os soldados voltavam da batalha, os seus familiares esperando, aquilo os unia, eles tocavam um sino, falando: os soldados estão voltando. As mulheres, as crianças, os pais iam esperar os seus familiares. E quando chega lá, imagine você, o rei, como voltou, com a sua armadura toda torta, todo machucado, cansado. O povo que sobrou, a família: cadê o meu marido? Cadê o meu pai? Cadê o meu filho? As mulheres. Aí o rei tem que prestar conta. Como de costume, nós saía confrontando as terras, e eu fui confrontar o Deus de Israel. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu levantei, o exército estava destruído. Mas quem fez isso? Foi o Deus de Israel. É Deus! Foi o Deus de Israel. Esse Senaqueribe agora, ele entra dentro do templo que ele prestava culto aos seus deuses. Seus próprios filhos entram agora, mata ele dentro do templo. Os dois filhos dele agora fogem para outras terras. O terceiro dele, filho dele, senta no trono agora e começa a reinar sobre Nínive, sobre a Síria. Aleluia! Imagine como estava o coração daquele povo. Só quem perdeu um ente querido, um familiar, perdeu uma mãe, um pai, um irmão, sabe o que é a dor de uma perda. Só aquele que perdeu que sabe a dor de uma perda. Aquele povo, eles estavam com os corações aflitos, eles tiveram muitas perdas, até o despojo, as riquezas que ele tinha, os reis levavam também para ostentar. Onde ele levou, lá mesmo ficou para Israel, ficou como herança para Israel. Passam-se agora algum tempo, o rei está sentado no trono, a cidade está começando a caminhar. Aí entra no livro de Jonas, no seu capítulo de número 1, vem a palavra do Senhor a Jonas: vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a palavra em que eu te disser. Ele, negando o seu chamado, ele foge da presença do Senhor, sem entender que Deus já tinha preparado uma terra para ele jogar a semente.